Eu me formo em 99, né, polo grau em 99, tiro a OAB em 2000. E aí eu recebo um convite, né, do atual, da época, o presidente da OAB, o Dr. Joel, e ele me convida para fazer parte de um projeto pioneiro da OAB, que chamava OAB Vai aos Bairros. Esse projeto consistia de a gente formar um grupo de advogados voluntários e ir nos bairros, né, da cidade, os bairros mais carentes, os bairros mais periféricos, para dar orientação jurídica. E eu presidi, né, eu fui presidir essa comissão, e a gente ia cada 15 dias num bairro de Sorocaba, e isso foi muito legal, porque primeiro que eu conheci uma Sorocaba que muita gente não conhece até hoje, né? A gente foi em bairros que era difícil até transporte urbano, e bairros extremamente periféricos, né? E isso deu uma dimensão muito importante para mim do que era a cidade de Sorocaba, porque a gente conhecia a cidade de Sorocaba desse centro urbano, tal, zona industrial, mas não toda a realidade. E lá eu percebi que existiam algumas características de cada bairro importante, né? As demandas que ainda apareciam muito era a questão do direito de família, direito trabalhista, previdenciário, mas começou a aparecer uma questão que era muito pontual, e eu comecei a ver que era um dos problemas de Sorocaba, que era a questão da moradia. Esses bairros, principalmente os mais periféricos que a gente todos eles tinham problema com regularização fundiária. E nessa época, 2001, né, 2001, não existia também uma legislação específica que falava, embora a nossa Constituição de 88 falasse do princípio da função social da propriedade, trouxesse lá no seu bojo a questão do direito à moradia como direito social, ainda existia no Brasil, como existe até hoje, mas naquela época uma coisa muito mais forte, a questão do direito da propriedade privada como um bem, né? A gente tinha essa tríade, né? Tradição, direito, né? Tradição, família e propriedade no Brasil muito forte. As pessoas ainda matavam por conta, né, da propriedade e mais ou menos ainda tinha aquela questão de quem não tem, não existia, né? E aí eu comecei a ver que esse era um problema muito grande, Sorocaba, e comecei a me apaixonar por essa área, comecei a estudar. Primeiro porque era um assunto que quando a gente tinha demanda, pouca gente gostava de orientar ou fazer. E eu comecei a estudar essa área. E aí, em 2001, com o advento do Estatuto da Cidade, traz essa concepção de regularização fundiária que até então não existia, tal, e eu começo a ver e trabalhar com isso. Então, começo a trabalhar com a questão da regularização em 2001. E aí um dia eu fui dar uma entrevista numa rádio Sorocaba, logo de manhãzinha cedo, falando dessa questão do que era regularização fundiária, falando do Estatuto da Cidade, que tinha acabado, né, de ser aprovado, e da importância, né, do direito à moradia e de como as cidades tinham que trabalhar essa questão, que a propriedade ela era uma obrigação e um dever, né, que essa função social da propriedade hoje ela se sobressaía, e que o direito de moradia é um direito constitucional. E falando isso, esse senhor, que é presidente da Associação de Moradores lá do Campos Eleta, em Jorge Wetter, escuta eu falando e me procura. Um dia chega no meu escritório falando: olha, doutora Manuela, eu escutei a senhora falando, eu gostei muito, porque foi a primeira vez que eu vejo alguém falando, né, do direito à moradia como um direito constitucional, e eu estou com uma demanda para a doutora, nós recebemos uma reintegração de posse. Nós temos 15 dias para fazer a nossa defesa, e o bairro começa com 36 famílias, mas hoje nós estamos já em mais de 1000, e essas famílias não têm para onde, né, não tem para onde ir, vai acabar tendo uma questão social muito grande. E aí quando eu aceito, né, esse desafio com muito medo, muita segurança, né, praticamente recém-formada, e é aquele desafio muito grande, mas eu vejo a oportunidade de tentar fazer alguma coisa. E a gente começa a estudar o processo, começa a ver que esse processo tem várias questões. Uma delas é que não tinha sido levado nos autos, que na verdade hoje aquilo ali já era um bairro, né, da qual inclusive o município tinha aberto ruas, feito alguns equipamentos públicos, e principalmente que não existia mais 36 famílias. Porque uma coisa é você pedir uma reintegração de 36 famílias, e outra coisa é você fazer a reintegração de um bairro todo que tinha mais de 1000 famílias morando no local, né, com crianças, com idosos, pessoas que não tinham realmente para onde ir. E aí eu consigo, né, fazer uma audiência com a juíza, e a gente consegue suspender provisoriamente essa reintegração, da qual inclusive provisoriamente ficou, e depois de 20 anos ainda não aconteceu. E hoje esse pessoal de Jorge Wetter tem aí a sua cidadania de certa forma observada. Muitos deles
Inclusive o primeiro usucapião do bairro fui eu que consegui, né, para esse senhor, que era o seu Caio Mário, que através dele a gente fez muitas lutas e assim, para ver como esse direito de moradia é importante, que quando a gente começou a trabalhar lá com a associação, a gente trouxe essa característica para os moradores, que aquilo ali que eles estavam lutando era um direito social, que eles precisavam cuidar do espaço. Então a gente começou a trabalhar com a questão do cuidado, de não ter sujeira, de não ter queimadas, de preservar a flora que tinha, né, fazia parte do contorno da flora, aquela população. E isso também nos convida para ir trabalhar na questão da fauna. Então eu passo, por ser advogada dessa população do entorno, a ser conselheira do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de Ipanema. E aí a próprio pessoal da fauna começa a ver aquela população como também merecedora ali de cuidados. E a gente começa a trabalhar toda uma questão social ali no bairro. Eu acabo estudando toda aquela região que é chamado, né, do 7º Período de Sorocaba, que era a demanda mais antiga do Supremo Tribunal Federal, que ela começa a ser questionada em 69 e ela fica todo esse tempo sem discussão e foi votada inclusive no ano passado, né? E aí a gente começa a desenvolver a teoria que aquela área ali é uma área devoluta da União e que aquelas pessoas que estavam ali tinham esse direito. Toda a nossa briga foi por todo esse tempo de trabalhar naquela questão. E aí eu consigo, né, depois de algum tempo, depois de muita luta, depois de a gente brigar muito, porque ali era uma região muito pobre, infelizmente os políticos locais não tinham interesse de trazer cidadania, então a gente brigou para trazer água. Primeiro foi feito um trabalho de trazer luz através do programa Luz da Terra, depois a água a gente conseguiu, muita luta, pedindo, foi feito a canalização ali para ter essa questão, e na questão da regulação fundiária também, depois de muito tempo a gente brigou e conseguiu conscientizar a população. E aí quando faço, né, depois de muitos anos faço o primeiro usucapião que sai ali do bairro, né, é o do seu Caio Mário, e aí entrego, tive a felicidade de poder entregar esse usucapião para ele, e na época ele já conseguiu terminar a casinha dele e ele fala para mim, olha, doutora, agora eu posso descansar, né, porque é uma luta que tinha. E aí, depois de 3 meses disso, ele faleceu. E para mim, assim, é uma tristeza, porque eu queria muito que ele visse como está hoje, que quantas pessoas que, por conta da luta dele, conseguiram hoje ter a sua casa, né, ter a sua cidadania, porque as pessoas que não têm um teto, não têm cidadania. Quem não consegue ter um teto para poder reunir a família, para poder ter dignidade, é muito difícil. Então, assim, trabalhar com a regulação fundiária para mim é trazer cidadania. 5180 Mano Barros é quem eu quero. 5180